Um cachorro invade a missa e se recusa a sair. Então, o sacerdote decide segui-lo e descobre um crime terrível que deixou todos os habitantes do povoado de boca aberta e em estado de choque. Era um domingo ensolarado na pequena cidade onde se encontrava a igreja de São Francisco. O alegre som dos sinos anunciava o início da missa, e a igreja começou a se encher de pessoas animadas e sorridentes. As crianças brincavam nos bancos e os adultos conversavam antes de o serviço começar, mas de repente, algo inesperado aconteceu. A porta da igreja se abriu lentamente. Um cachorro de tamanho médio entrou, com seu pelo marrom e negro brilhando à luz que entrava pelas janelas coloridas. Era como se ele tivesse decidido que aquele era o lugar perfeito para passar o dia. As pessoas se viraram surpresas e alguns até exclamaram: "Olhem, um cachorro!" Uma senhora idosa exclamou, apontando com seu dedo trêmulo. Outros tentaram se levantar para ver se podiam tirar o cachorro, mas ele parecia decidido a ficar, com um olhar tranquilo. Com passos firmes, o cachorro se acomodou em um canto perto dos bancos onde estavam sentados os fiéis. O sacerdote, que se preparava para começar a missa, parou por um momento e olhou para o visitante inesperado. Em vez de se incomodar, sorriu amavelmente e decidiu deixar que o cachorro ficasse. "Parece que hoje temos um novo membro em nossa congregação", comentou, fazendo com que todos na igreja rissem enquanto a missa continuava. O cachorro se deitou no chão, com a cabeça apoiada em suas patas e os olhos observando tranquilamente. Sua presença trouxe uma sensação de calma e curiosidade ao ambiente. Algumas crianças curiosas se aproximavam timidamente para acariciar o novo amigo. Ele aceitava as carícias com um movimento de cauda. Com uma expressão satisfeita, mesmo depois que a missa terminou, o cachorro continuava ali, como se estivesse esperando algo. As pessoas começaram a se perguntar por que ele era tão teimoso em ficar, e muitos começaram a especular sobre quem poderia ser seu dono e como ele havia chegado até ali. Depois que o cachorro marrom e negro se tornou uma presença constante na igreja, as pessoas começaram a se perguntar como chamá-lo. Foi então que Dona Maria, uma das fiéis mais carinhosas, sugeriu: "Vamos chamá-lo de Billy", disse, e todos concordaram com entusiasmo. A Billy parecia gostar de seu novo nome. Todos os domingos, ele aparecia pontualmente na igreja, sempre à mesma hora. Era como se ele tivesse marcado um encontro com todos ali. Quando a missa começava, Billy se acomodava no mesmo lugar, bem no canto direito dos bancos, onde a luz do sol entrava pela janela, criando um brilho especial sobre ele. Cada vez que alguém entrava na igreja e via Billy, um sorriso se espalhava pelos rostos das pessoas. "Olhem para Billy, nosso amigo de quatro patas", diziam as crianças, correndo em sua direção para brincar. Billy recebia carícias e coçadinhas na barriga e parecia adorar toda a atenção que recebia. A presença de Billy na igreja trouxe uma nova sensação de calor e amizade. Ele se tornou uma espécie de mascote da paróquia e as pessoas começaram a esperar ansiosamente para vê-lo em cada missa. Até mesmo aqueles que não costumavam frequentar a igreja começaram a ir só para ver o adorável cachorro. O padre Benjamin, sempre curioso e atento, não conseguia parar de pensar no comportamento de Billy. Era evidente que o cachorro não era apenas um visitante casual da igreja. Havia algo mais por trás de sua presença constante. O que poderia estar levando Billy a vir à igreja todos os dias e sentar sempre no mesmo lugar? Um dia, depois da missa, o padre decidiu seguir Billy para descobrir o que ele fazia quando não estava na igreja. Billy, com seu rabo abanando e um olhar determinado, saiu da igreja e seguiu por um caminho em direção à floresta próxima. O padre discretamente começou a acompanhar o cachorro à distância, curioso para ver aonde ele ia. Billy caminhava com um ritmo constante, como se soubesse exatamente aonde estava indo. O padre observava através das árvores e arbustos, tendo cuidado para não fazer barulho. O caminho se tornava cada vez mais estreito e sinuoso, levando-os mais profundamente à floresta. Finalmente, Billy chegou a uma casa velha e abandonada, coberta de musgo e com as janelas quebradas. O cachorro parou em frente à casa e começou a farejar ao redor da porta, como se estivesse tentando entrar. O padre, ainda escondido, observava intrigado. Depois de alguns minutos, Billy se deitou no chão perto da porta, como se estivesse esperando alguém ou algo. O padre Benjamin,
sentindo que havia algo importante ali, decidiu se aproximar com cautela. Ele se agachou ao lado de Billy e começou a examinar a casa. O padre Benjamin, com o coração acelerado de expectativa, empurrou a porta enferrujada da casa abandonada. Ela rangeu ao abrir, revelando um interior escuro e empoeirado. Billy, que havia estado deitado pacientemente, se levantou e entrou na casa, mostrando ao padre o caminho com seu olhar atento. Dentro da casa, as sombras dançavam nas paredes à medida que a luz do dia penetrava pelas janelas quebradas. O lugar estava coberto de teias de aranha e poeira, e havia uma sensação de que o tempo havia parado ali. O padre caminhava devagar, tentando não fazer barulho para não assustar Billy. O cachorro levou o padre a uma sala no fundo da casa. A sala estava cheia de móveis velhos e objetos cobertos por lençóis empoeirados. No canto da sala, algo chamou a atenção do padre, uma pequena mesa com um antigo baú em cima. Billy parecia animado e se aproximou do baú como se estivesse pedindo que o padre o abrisse. Com um gesto cuidadoso, o padre levantou a tampa do baú, revelando uma coleção de objetos pessoais. Entre eles havia um álbum de fotos. Antes de continuar com esta história, certifique-se de estar inscrito no canal e deixe um like no vídeo se você ama os animais e suas histórias emocionantes. O padre pegou o diário e o abriu. As páginas estavam um pouco amassadas, mas ainda legíveis. A primeira coisa que viu foi o nome Lúcia, escrito com uma elegante caligrafia na capa. O coração do padre deu um salto. Ele se lembrou de Lúcia, uma querida paroquiana que havia falecido recentemente. Enquanto o padre folheava o diário, encontrou notas e cartas que revelavam uma vida cheia de amor e devoção, e as fotos mostravam Lúcia com Billy, além de o diário conter detalhes sobre sua relação com o cachorro. As palavras escritas revelavam a dor da perda e a esperança de que Billy encontrasse um lugar seguro e feliz. O padre Benjamin estava comovido pelo que havia encontrado na casa abandonada. O diário de Lúcia e as fotos de Billy revelavam uma história comovente e cheia de amor. Mas havia algo que deixava o padre ainda mais intrigado, o mistério em torno da morte de Lúcia. Lúcia havia falecido semanas antes de o padre se mudar para a paróquia. No entanto, os detalhes sobre sua morte eram vagos e conflitantes. Alguns membros da comunidade diziam que ela havia morrido em sua casa, outros afirmavam que havia falecido na própria igreja. Ninguém parecia ter uma história clara sobre o que realmente aconteceu. O padre decidiu investigar mais a fundo. Conversou com vários paroquianos e funcionários da igreja, mas as respostas eram sempre vagas e imprecisas. Algumas pessoas evitavam o tema, enquanto outras pareciam desconfortáveis ao falar sobre Lúcia. A história de Lúcia e a falta de informações claras sobre sua morte despertavam uma sensação de mistério e inquietude. O padre teve a impressão de que havia algo mais por trás do que estava sendo contado. Enquanto lembrava das conversas e relatos que havia ouvido, o padre percebeu que o caso de Lúcia não era apenas uma triste ocorrência, mas possivelmente algo que envolvia segredos e talvez até encobrimentos. Perguntou-se se havia alguma conexão entre a misteriosa morte de Lúcia e o comportamento estranho de alguns membros da comunidade. Decidido a descobrir a verdade, o padre Benjamin sabia que precisava de mais informações. Começou sua investigação buscando dados no hospital local, com a esperança de encontrar registros sobre a morte de Lúcia. O padre se dirigiu ao hospital, um edifício antigo com paredes de tijolo. A recepção estava movimentada. Ele se dirigiu ao departamento de registros e pediu acesso aos documentos relacionados ao falecimento de Lúcia. No entanto, o que parecia ser uma tarefa simples rapidamente se tornou um desafio. Os funcionários do hospital o olharam com uma mistura de surpresa e hesitação. Depois de verificar os registros, informaram ao padre que não havia nenhum registro de Lúcia na base de dados do hospital. Isso deixou o padre ainda mais desconfiado. Como poderia não haver registro de uma pessoa que havia sido uma presença tão significativa na comunidade? O pessoal médico e os funcionários pareciam nervosos e desconfortáveis com as perguntas do padre. Alguns se limitaram a respostas evasivas, enquanto outros pareciam desconcertados pelo fato de o padre estar investigando um caso que aparentemente não deveria ser relevante para ele. Frustrado, o padre Benjamin decidiu continuar sua investigação, sentindo que algo estava sendo ocultado.
Começou a questionar as pessoas que tinham conhecimento sobre Lúcia e sua morte, mas sempre encontrava respostas insatisfatórias. Cada pista parecia levar a um beco sem saída. Após a frustração no hospital, o padre Benjamin sentiu que precisava buscar mais respostas. Decidiu então ir à delegacia local com a esperança de encontrar mais informações sobre o caso de Lúcia e talvez esclarecer o mistério de sua morte. A delegacia era um grande edifício com uma fachada imponente, uma sala de recepção, onde os policiais conversavam e atendiam ao público. O padre entrou e foi recebido por um policial de plantão que, ao ouvir sobre sua busca, o direcionou a um investigador responsável pelos casos não resolvidos. O investigador, um homem de aparência séria e olhar cansado, ouviu o padre com atenção. O padre Benjamin explicou a situação, a falta de registros sobre Lúcia no hospital e a estranha ausência de informações claras sobre sua morte. O investigador verificou seus registros e, para surpresa do padre, informou que não havia nenhuma evidência ou relatório que confirmasse o falecimento de Lúcia. As palavras do investigador eram frias e neutras, e sua expressão mostrava pouco interesse no caso. Enquanto conversava com o investigador, o padre Benjamin notou algo estranho na reação dos policiais. Alguns pareciam evitar o contato visual e a atmosfera na delegacia parecia carregada. Quando o padre fez mais perguntas, as respostas eram vagas e, muitas vezes, desconexas. A situação estava começando a se tornar ainda mais complicada, as respostas evasivas e o comportamento nervoso dos policiais davam a impressão de que havia algo mais por trás da história. O padre Benjamin sentia que o estavam mantendo à margem de uma verdade mais profunda e preocupante. Com a sensação de estar cada vez mais perto de descobrir a verdade, o padre Benjamin decidiu investigar a própria igreja. Acreditava que talvez as respostas que buscava pudessem estar escondidas em seu próprio local de trabalho. O padre conversou com colegas de outras paróquias, compartilhando suas descobertas sobre Lúcia e a falta de registros. Enquanto conversava com outros sacerdotes e funcionários da igreja, começou a surgir uma história antiga. Um antigo sacerdote chamado Fernando havia sido afastado da paróquia por acusações graves. Segundo rumores, Fernando havia utilizado a igreja para atividades criminosas. O padre Benjamin ficou impactado ao ouvir essa informação, já que nunca havia ouvido falar dessas acusações antes. Decidido a aprofundar sua investigação, o padre buscou mais detalhes sobre o antigo sacerdote Fernando. Descobriu que Fernando havia sido substituído por questões de má conduta, mas os detalhes específicos nunca haviam sido divulgados claramente. As pessoas da comunidade pareciam relutantes em falar sobre o tema, e muita informação estava dispersa e fragmentada. Enquanto revisava documentos antigos e conversava com pessoas que haviam trabalhado na igreja durante o tempo de Fernando, o padre encontrou uma pista reveladora. Fernando havia sido acusado de usar a igreja para esconder drogas e outras atividades ilícitas. A comunidade estava preocupada, mas o caso havia sido silenciado para proteger a imagem da igreja. O padre Benjamin sentiu um calafrio ao conectar as peças do quebra-cabeça. Começou a suspeitar que a morte de Lúcia poderia estar relacionada com as atividades criminosas de Fernando. O que parecia ser uma série de eventos isolados estava começando a se unir em um quadro mais sombrio e complexo. O padre Benjamin, com a mente cheia de perguntas e novos descobrimentos, decidiu falar com alguém que poderia ter mais informações sobre o que realmente ocorreu na igreja. Falou com Ana, uma das funcionárias da igreja que havia trabalhado lá durante o tempo do antigo sacerdote Fernando. Ana estava hesitante e nervosa ao falar sobre o passado, mas após um pouco de incentivo, finalmente decidiu se abrir. Com a voz trêmula, Ana começou a contar uma história impactante e terrível. Revelou que Lúcia havia começado a suspeitar do antigo padre Fernando e de suas atividades suspeitas. Notou algo estranho e decidiu alertar o policial Francisco, acreditando que ele poderia ajudar a expor a verdade. No entanto, o que Lúcia não sabia era que Francisco fazia parte do esquema criminal. Em vez de ajudá-la, Francisco estava colaborando com Fernando e participava das atividades ilícitas que ocorriam na igreja. Ana contou que, numa noite, Lúcia foi à igreja para confrontar Fernando e Francisco sobre o que sabia. A situação rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. Lúcia estava decidida a expor a verdade, mas Fernando e Francisco estavam desesperados para silenciá-la.
Durante a discussão, Lúcia acabou caindo e batendo a cabeça com força, o que levou a uma morte trágica e inesperada. Com lágrimas nos olhos, Ana explicou que o corpo de Lúcia havia sido escondido na própria igreja para encobrir o crime. Fernando e Francisco haviam manipulado a situação para que parecesse que Lúcia havia desaparecido sem deixar rastro. O padre Benjamin ficou horrorizado com a confissão de Ana. A realidade do que havia acontecido com Lúcia era muito mais terrível do que ele poderia imaginar. Sentiu-se angustiado e decidido a buscar justiça para Lúcia e trazer à luz a verdade sobre os crimes cometidos na igreja. Armado com as informações que havia descoberto, o padre Benjamin sabia que era hora de agir. Levou tudo o que sabia à delegacia, incluindo a confissão de Ana e as evidências encontradas na casa abandonada. Era crucial que a polícia tomasse medidas para corrigir o injusto encobrimento que havia ocorrido. Na sala do comissário, o padre apresentou suas descobertas com clareza e urgência. Descreveu o comportamento suspeito dos policiais, a confissão de Ana sobre os crimes de Fernando e Francisco, e a evidência de que Lúcia havia sido assassinada e escondida na igreja. O comissário, inicialmente cético, ficou visivelmente perturbado ao ouvir a gravidade das acusações. Com a pressão e as provas apresentadas, concordou em iniciar uma investigação mais profunda. A notícia de que um sacerdote estava envolvido em um escândalo tão grave causou um frenesi na delegacia. A polícia, agora sob pressão, iniciou uma operação para prender Fernando e Francisco, e o padre Benjamin acompanhou de perto os desdobramentos, ansioso para ver que se fizesse justiça. As detenções foram realizadas rapidamente e tanto Fernando quanto Francisco foram levados à delegacia para serem interrogados e processados. Enquanto as notícias da prisão de Fernando e Francisco se espalhavam pela cidade, a comunidade ficou em choque, mas também aliviada ao ver que a verdade finalmente estava sendo revelada. Muitos se surpreenderam ao descobrir a magnitude da corrupção que havia ocorrido dentro da igreja. Billy, o fiel cachorro de Lúcia, continuava sua rotina na igreja, agora mais tranquilo. Sabendo que a verdade estava sendo exposta, o padre Benjamin observava Billy com uma mistura de tristeza e alívio, reconhecendo que, apesar da dor e do sofrimento, o cachorro havia desempenhado um papel crucial em trazer justiça para sua antiga dona. Com Fernando e Francisco agora sob custódia e a verdade sobre seus crimes exposta, o padre Benjamin sentia que havia cumprido uma parte importante de sua missão. No entanto, ainda restava uma última questão crucial para o futuro de Billy: o leal cachorro de Lúcia. O padre lembrou-se da profunda conexão entre Billy e Lúcia. Durante a investigação, descobriu que Billy havia chegado à igreja com Lúcia no dia de sua morte e que o cachorro havia continuado frequentando a igreja com a esperança de reencontrá-la. Era como se Billy esperasse que Lúcia voltasse a buscá-lo. O padre decidiu então explorar mais sobre o passado de Billy e sua conexão com Lúcia. Após verificar registros e conversar com pessoas que conheciam Lúcia, descobriu que o cachorro havia sido fiel companheiro de Lúcia em seus últimos dias. Eles haviam sido inseparáveis, e Billy era o único vínculo com a vida de Lúcia que ainda permanecia intacto. Para honrar a memória de Lúcia e garantir que Billy encontrasse paz, o padre Benjamin decidiu levar o cachorro ao lugar mais significativo para ele, a tumba de Lúcia. Preparando um pequeno ato de despedida, o padre conduziu Billy até o cemitério. Ele havia organizado uma cerimônia simples onde amigos e membros da comunidade puderam prestar suas últimas homenagens a Lúcia. Quando chegaram à tumba, Billy pareceu sentir a presença de sua antiga dona. O cachorro se aproximou da tumba e ficou ali, com a cabeça baixa e os olhos cheios de uma tristeza silenciosa. O padre Benjamin fez uma breve oração, pedindo a Deus que cuidasse de Lúcia e desse conforto a Billy. Era um momento comovente e todos os presentes sentiram a profundidade da conexão entre Lúcia e Billy. O padre sabia que a presença de Billy junto à tumba era um símbolo da lealdade e do amor incondicional que os animais podem oferecer. Com a cerimônia concluída, o padre tomou uma decisão importante. Decidiu adotar Billy, dando ao cachorro um novo lar onde seria amado e cuidado. Sabia que ao fazer isso, estava cumprindo um desejo não expresso de Lúcia e garantindo que o leal amigo de quatro patas pudesse encontrar uma nova família que o cuidasse. Billy foi levado para a casa do padre Benjamin, onde começou uma nova vida cercado de amor e carinho. A conexão entre o cachorro e o padre se tornou uma nova fonte de conforto e amizade,
e Billy finalmente encontrou um lar onde podia ser feliz, como Lúcia teria querido. Billy parecia sentir a mudança no ambiente. Explorava a nova casa com curiosidade e pouco a pouco começou a relaxar. A presença constante do padre Benjamin, que lhe oferecia não apenas um lar, mas também amor e atenção, ajudou Billy a superar a tristeza e a perda de sua antiga dona. O padre também se certificou de incluir Billy em sua rotina diária. Começaram a caminhar juntos, brincar no jardim e até participar de eventos da comunidade. Billy rapidamente se tornou uma figura querida na paróquia, trazendo alegria e conforto a todos ao seu redor. Em um ato de gratidão e para manter viva a memória de Lúcia, o padre decidiu criar uma pequena homenagem na igreja. Montou uma placa com uma foto de Lúcia e Billy junto a um espaço especial onde os fiéis podiam deixar mensagens e recordações. Isso não apenas homenageava a Lúcia, mas também mostrava o impacto positivo que o amor e a lealdade de Billy haviam trazido à comunidade. À medida que o tempo passava, Billy encontrou sua nova vida cheia de amor e cuidados. A dor da perda começou a se transformar em uma nova esperança e felicidade. O vínculo entre o padre Benjamin e Billy se fortaleceu e ambos encontraram conforto na companhia um do outro. A história de Billy e Lúcia se tornou um lembrete constante de que, mesmo em meio ao sofrimento e à injustiça, o amor e a lealdade podem triunfar e trazer novos começos. O padre Benjamin sabia que ao adotar Billy e dar-lhe um novo lar, havia cumprido um importante legado de amor e compaixão que Lúcia havia deixado. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Lembre-se de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário com sua opinião sobre esta história comovente.